tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com o teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, um dos que nós conhecemos como profeta menor, não por causa de sua importância, mas porque o seu livro tem apenas 4 capítulos. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu quero pedir aos irmãos que nesse momento importantíssimo, momento da palavra de Deus, os irmãos, não em reverência a mim, mas em reverência à palavra de Deus, evite de ficar se locomovendo, evite de ficar caminhando, evite todo tipo de distração e volte a sua atenção única e exclusivamente para a palavra de Deus. Eu gostaria nessa noite de ouvir, mas eu quero pedir aos queridos pregadores que não deixem de estar na escola bíblica dominical. Não é um peso nós estarmos na casa do Senhor aprendendo, e como eu comuniquei aos nossos pregadores, não será concedido oportunidades para aquele pregador que não vier na escola bíblica. Então, faça esse esforço e esteja na casa do Senhor, aprendendo todos os domingos a partir das 5 horas. Olha, quem dera toda a igreja estivesse presente hoje, aprendendo. Nós tivemos uma aula hoje maravilhosa, extremamente edificante. E muitas vezes nós perdemos de ser edificados porque deixamos de vir à casa do Senhor. E eu creio que nenhum de nós que aqui estamos esteve trabalhando hoje. Mesmo que estivesse talvez trabalhando até o meio-dia, não sei, há tempo de vir à casa do Senhor. Então não deixe de estar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todos os irmãos encontraram? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tome seu assento, por favor, louvando, adorando e bendizendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois está presente entre nós esta noite, está aqui, como cumprimento da sua palavra, quando disse: eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus está aqui entre nós esta noite, está aqui recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso clamor, as nossas súplicas. E se nós nesta noite sensibilizarmos o nosso coração, abrirmos os nossos ouvidos espirituais, eu tenho certeza que pela sensibilidade nós vamos sentir a sua presença, e através dos nossos ouvidos espirituais bem abertos, nós vamos ouvir a sua voz falando conosco. E ainda mais se nós estivermos com os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos ver o Senhor operando, agindo, trabalhando, se manifestando entre nós, e nós vamos sair daqui edificados, renovados, fortalecidos, transformados, transbordando, cheios da sua presença. Aleluia. Meus irmãos, eu quero transmitir aos irmãos nesta noite uma palavra de Deus fundamentada nestes versículos que nós lemos, especialmente após nós darmos uma examinada no contexto, na expressão que se encontra a primeira palavra do versículo 2, onde Deus disse para Jonas: levanta-te, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O profeta Jonas, um homem que era filho do profeta Amitai, e profetizou também no reino de Israel, lá no capítulo 14 do livro de 1 Reis, no versículo 25, a Bíblia vai fazer menção de Jonas profetizando para a nação de Israel. Então a Bíblia diz assim: ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, aliás, é 2 Reis, não 1 Reis, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz assim, falando sobre o rei Jeroboão II: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. A Bíblia faz menção que no reinado de Jeroboão II, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele usa um profeta chamado profeta Amitai, e esse profeta Amitai também profetizou para a nação de Israel, e o seu filho, que foi chamado de Jonas, também foi usado por Deus como instrumento de Deus para transmitir a palavra do Senhor para a nação de Israel. A nação nesse momento vivia um tempo difícil, principalmente na sua moralidade, porque diz a Bíblia que muitos de seus reis, inclusive o próprio Jeroboão II, apesar de ter sido um grande homem, apesar de ter vencido muitas batalhas, muitas guerras, restituído territórios que havia sido perdido pela nação de Israel, a Bíblia diz que ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E como seus governantes haviam se afastado, se distanciado
da presença do Senhor, a nação de Israel vivia um momento difícil, vivia um momento de moralidade destruída, e a imoralidade havia tomado conta, e o povo havia se distanciado da presença do Senhor. Por outro lado, começa a tomar proporção um império, um reino, chamado o reino da Assíria. E o reino da Assíria, ele começa a vencer muitas nações. Era também um reino profano, um reino onde se encontrava centros de magia negra, centros de feitiçaria. O exército do reino da Síria era um exército impiedoso, um exército destruidor, um exército que chegava e devastava as nações, usando uma estratégia de batalha, enfraquecendo nações e mais nações. Inclusive, foi o próprio reino da Síria que levara cativo a nação de Israel, o reino do norte, o qual o profeta Jonas dirigiu a sua mensagem. O profeta Jonas, conhecendo a palavra de Deus e o estado em que se encontrava a nação de Israel, e que o juízo de Deus viria, ele percebe que o reino da Síria seria usado como instrumento de Deus, seria usado como chicote de Deus, seria usado por Deus para trazer juízo a toda imoralidade, a toda coisa errada, todo desvio que havia sido implantado e agora fizera parte da nação, que fora a nação que Deus escolheu, a nação que Deus separou, a nação que desde o seu início o Senhor fez uma chamada a Abraão, e através da fidelidade desse grande homem de Deus, o Senhor pega e faz promessas à sua descendência. Agora, essa nação havia se afastado de Deus, havia se afastado da palavra de Deus, e Deus começa a usar os profetas, começa a levantar homens e mulheres de Deus para transmitirem a palavra, e de que se não voltassem a ser o que eram, o juízo de Deus chegaria, o chicote de Deus chegaria. Não é que Deus deixaria de amar o seu povo, não é que Deus estava virando as costas para o seu povo, não é que Deus estava abandonando o seu povo, não é que Deus estava deixando a sua promessa, mas é o amor de Deus muitas vezes que move o chicote para exercer juízo. O propósito de Deus ao permitir que nações e também pessoas passem pelo juízo de Deus é para que entendam o zelo e o cuidado do Senhor. Porque qual é o pai que se alegra ao ver o seu filho se distanciando dos seus ensinamentos? Qual é o pai que se alegra ao ver os seus filhos se distanciando da presença do nosso Senhor Deus? A Bíblia diz que Deus açoita e corrige a todos quanto recebe por filho. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então é o amor de Deus que exerce o juízo. E quando Deus vai levantar o reino da Síria para trazer juízo sobre a nação de Israel, não é que Deus estava abandonando, não é que Deus estava virando as costas, não é que Deus estava deixando a sua nação de lado, é porque Deus estava cuidando, é porque Deus estava zelando, é porque Deus queria cumprir todas as suas promessas, os seus planos e os seus projetos na vida daquela nação. Quando nós, irmãos, estamos passando pelo trabalhar de Deus na nossa vida, muitas vezes vivendo consequências daquilo
nossos caminhos, é porque nós precisamos rever os nossos pensamentos, é porque nós precisamos rever aquilo que nós temos por verdade e aquilo que nós estamos praticando. Quantos que estão vivendo o juízo de Deus, estão vivendo o trabalhar de Deus e acabam se revoltando contra Deus porque acham que Deus abandonou? Quantos que vão orar e dizem: Deus me abandonou, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor não fala comigo? Deus está trabalhando na tua vida e trabalha muitas vezes na minha vida, é porque Ele nos ama, é porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Assim como todo pai, toda mãe que ama o seu filho, corrige o seu filho. Assim como todo pai e toda mãe que ama o seu filho, impõe limites aos seus filhos, impõe limites às ações do seu filho. Quando Deus cria o homem, a primeira coisa que Deus diz é: você pode comer de tudo, mas daquela árvore você não bote a mão. Deus estava impondo limites para que Adão e Eva entendessem a educação que Deus queria dar para eles. A história da humanidade já começa com não comerás do fruto. Agora quem somos nós para querer dar e conceder tudo que os nossos filhos querem? Irmãos, o cuidado de Deus faz com que o Senhor use essa ferramenta, mas muitas vezes nós não queremos que o Senhor exerça a sua autoridade. Foi o que aconteceu com Jonas. Eu ainda não entrei na mensagem que eu quero transmitir à igreja. O profeta Jonas, quando o Senhor exerce misericórdia para com a Síria, que era para Nínive, que era a capital da Síria, o reino que seria usado por Deus para trazer juízo sobre a nação de Israel, Jonas fica irado. Jonas acha que ele tem autoridade para questionar as ações de Deus. Jonas acha que ele tem posição para dizer ao Senhor: ah, Senhor, não foi o que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que Jonas, a decisão que Jonas tomou de fugir da presença de Deus, tomando o caminho oposto ao que Deus tinha mandado, não é porque Jonas era covarde, é porque Jonas era rebelde. Não é porque Jonas teve medo de ir profetizar lá em Nínive, no reino da Síria, é porque ele olhou para Deus e disse: o Senhor é misericordioso, o Senhor é piedoso. Se eu pregar para esse povo vai se arrepender, e eu não quero que esse povo se arrependa. Quem era Jonas para contrariar uma decisão de Deus? Quem somos nós muitas vezes para questionar as ações de Deus, os caminhos tomados por Deus? Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Pensa no homem rebelde. Parece aquelas crianças mimadas. E disse o Senhor: olha só a sabedoria de Deus, é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas sai lá achando: eu questionei Deus, vai que
Deus muda de ideia e ainda destrói essa cidade. Eu vou sentar aqui para mim ver essa cidade ser destruída. E aí o Senhor, na sua sabedoria, começa a trabalhar na vida de Jonas e faz crescer uma boboreira sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas, que se alegra por uma boboreira e não se alegra de Deus ter misericórdia de uma cidade com mais de 120 mil homens. Será que os valores não estão invertidos? Será que Jonas não estava com seus valores invertidos, valorizando uma boboreira e esperando que Deus exterminasse uma cidade de mais de 120 mil homens? Imagina, somados a esses 120 mil homens, mulheres e crianças, acredito que mais de 500 mil pessoas. Assim estamos nós muitas vezes, valorizando as coisas mínimas, valorizando as coisas sem valor, buscando os nossos próprios interesses, pedindo egoístamente apenas que as nossas vontades se cumpram, buscando apenas os nossos deleites. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes nos vossos próprios deleites. Aqui Jonas se encontrava assim, muito alegre por causa de um pé de aboboreira, trazendo sombra sobre a sua cabeça, mas em vez de se alegrar de Deus ter misericórdia de uma cidade, de Deus ter misericórdia de muitas pessoas, valores invertidos. Muitas vezes nós estamos do mesmo jeito, valorizando as coisas materiais, valorizando tantas coisas, e aquilo que realmente tem valor está lá esquecido, está lá de lado. Ah, mas é um povo pecador, tem que pagar mesmo, é um povo pecador, tem que arcar com as consequências. Mas o que é que nós temos feito para mudar essa história? O que é que nós temos feito para que esses que estão lá fora, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, venham ao conhecimento da verdade e possam se arrepender das suas ações, possam se arrepender dos seus pecados e venham e se humilhar na presença de Deus. Venham fazer como eles fizeram aqui quando ouviram a palavra do Senhor. Não foi uma mensagem estrondosa, espantosa, não foi uma mensagem longa, não foi uma mensagem assim de uma sabedoria extrema. Jonas prega uma mensagem de 7 palavras. A Bíblia diz que ele diz assim: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Capítulo 3, versículo 4. A partir do versículo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem de Jonas. E essa mensagem tão simples, essa mensagem tão pequena, fez com que todo aquele povo se arrependesse, revisse as suas ações e se humilhasse diante de Deus. A Bíblia diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos grandes, dizendo: nem homem, nem animal, e nem bois, e nem ovelha provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estão cobertos de pano de saco. E clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da
Senhor não voltará atrás, e se arrependerá, e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O que nós vemos aqui nesse texto é um homem profeta que viu a sua palavra se cumprindo na nação de Israel, que viu Deus realizando aquilo que ele havia profetizado com a autoridade de Deus. E também um povo rebelde, que não conhecia Deus, que estava no meio de toda a imoralidade e de coisas erradas. E quando eles recebem a palavra, eles vão jejuar, eles vão buscar misericórdia, eles vão se prostrar aos pés do Senhor. Será? Pense comigo. Só me dite agora um minuto. Quando Deus disse para Jonas, capítulo 1 e o versículo 2, a parte final do versículo, vamos ler o versículo inteiro. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Será que Jonas, como homem de Deus, como servo do Deus Altíssimo, não tinha que ir dobrar os seus joelhos, botar o seu rosto no pé e dizer: Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor, faça com que esse povo se converta, Senhor, me usa como instrumento para levar o teu conhecimento até esse povo, para que esse povo te aceite, se arrependa dos seus maus caminhos e se dobre na tua presença, mude de vida, para que assim, de alguma forma, o Senhor não os consuma e eles não pereçam. Será que não era um papel de Jonas jejuar, orar e clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia desse povo? Irmãos, muitas vezes Deus nos mostra como nós às vezes acabamos sendo pior do que um infiel, como muitas vezes nós acabamos sendo pior do que um incrédulo. Muitas vezes nós chegamos a um nível de comodismo tão grande e um ego tão grande, muitas vezes massageado por pessoas aí afora, que nós se achamos no direito de decidir o destino ou o que deve acontecer com uma pessoa. O que Jonas diz para Deus? Jonas questiona, sabe por quê? É como se o Jonas se colocasse irado para falar com Deus: sabe por que eu fugi? Sabe por que eu não queria vir para cá? Sabe por que eu queria ir para Tarsis em vez de vir para Nínive? Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, porque eu sabia que se eu pregasse, esse povo ia se arrepender, e se arrependendo o Senhor não faria. Muitas vezes nós estamos assim, se achando no direito de definir as ações de Deus. Quantos aí afora pregando até: você tem que decretar, você tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que decretar. Irmãos, quem decide as coisas é Deus. O que nós podemos fazer é colocar o nosso rosto no pó, é dobrar o nosso joelho e clamar para que Deus tenha misericórdia, primeiramente de nós, porque muitas vezes estamos em cima de um pedestal, quando na verdade estamos sendo pior do que infiel. É importante que nós desça do pedestal, é importante que nós desça, porque altivo não consegue
Jesus de cima para baixo. Jesus olha e diz: desce. Desce. Para ver e para falar com Jesus, precisa descer. Não sou. Apesar de muito usado por Deus, Jonas chega nesse momento em que está parado, estacionado. Parado. Zona de conforto. Eu preguei, a minha palavra se cumpriu, eu sou o cara. Eu falei, se cumpriu. Aí, está vendo lá o rei Jeroboão? Sabe lá o rei Jeroboão? Eu profetizei que ele ia conquistar a batalha, ele estabeleceu os termos, tudo se cumpriu. Aí agora, chega, já fiz a minha parte. Já é suficiente o que eu fiz, pronto. Ou talvez ele imaginasse: não, eu quero pregar para o meu povo. Mas aquele que é usado por Deus, ele não vai para quem ele quer, para onde ele quer, ele não profetiza para quem ele quer. Ele profetiza o que Deus manda. Ele fala o que Deus manda. Ele fala o que Deus determina. Porque nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, não é nós que falamos, não é nós que fazemos. Nós somos instrumento de Deus. Nós somos ferramenta de Deus. E aqueles que dizem que Deus falou, que Deus não falou, um dia vão chegar e vão prestar conta de suas ações. Deus chega para Jonas e diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Levanta-te, Jonas, sai da tua zona de conforto, sai dessa frieza, chega de estar parado, chega de estar sentado, chega de estar com os braços cruzados. Hoje eu quero que você levante, se coloque em pé, porque é só se colocando em pé que vai receber uma missão de Deus para realizar. A palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida nessa noite é essa: levanta-te, te coloca de pé, porque Deus não usa aquele que está sentado, Deus não usa aquele que está com seus braços cruzados, Deus não usa aquele que está na sua zona de conforto, Deus usa aquele que está disposto a lutar, aquele que está disposto a batalhar, aquele que se coloca de pé, não para fugir da presença de Deus, mas para dar um passo de obediência e para falar aquilo que Deus manda falar. Amai de canto e de bandalaço e de bandalai. Aleluia. Eu posso sentir a presença de Deus aqui entre nós esta noite. Eu posso sentir a presença de Deus e a autoridade de Deus para falar para pessoas aqui, pessoas que estão acomodadas, pessoas que estão estacionadas, pessoas que estão com os seus braços cruzados, pessoas que acham que já fizeram a sua parte, pessoas que acham que a obra de Deus na sua vida acabou. Eu trago uma palavra de Deus para a tua vida. Deus conta contigo, Deus conta com a tua vida, Deus conta contigo como ferramenta, como instrumento para resgatar muitas pessoas que nesse momento estão sucumbindo sem salvação. Chega de estar sentado, chega de estar parado, chega de estar estacionado. É hora de se colocar em pé na presença de Deus. Levanta-te, levanta-te, levanta-te não para fugir, mas levanta-te para obedecer, porque aquele que foge não prospera. A Bíblia diz que quando Jonas se levanta para fugir,
Jonas começa só a descer, ladeira abaixo. A Bíblia diz assim, ó, versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Em um versículo, Jonas já desceu 2 vezes. Se levantou para fugir, vai descer. Se levantou para fugir, vai cair. Se levantou para fugir, não para obedecer, vai descer. A vida vai de mal a pior. Desceu para Jope, desceu para o navio. Versículo 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai ao mar. Antes disso, a Bíblia diz que ele desceu mais uma vez ainda. Ele desceu para o porão do navio. Desceu para Jope. Desceu para o navio. Desceu para o porão do navio. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. O versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E o versículo 15: e levantaram Jonas e lançaram ao mar. Versículo 6 do capítulo 2, Jonas orando, ele diz, capítulo 2, versículo 6: eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Todo aquele que levanta para fugir só vai para baixo. Jonas se levanta para fugir, desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão do navio, desce para o mar. Aí o peixe pega ele, leva o fundamento dos montes para mostrar para Jonas o caminho daquele que desobedece ao Senhor, daquele que não atende ao mandado do Senhor, aquele que está no pedestal achando que pode definir o futuro das coisas, que tem o poder na mão para driblar o Deus criador dos céus e da terra. Meus irmãos, se você está descendo, tome uma decisão nessa noite. Pare de descer, põe-se em pé na presença de Deus e comece a marchar, não para Tarsis, mas comece a marchar para Nínive. Comece a marchar para Nínive, marche para onde Deus te mandou, vai fazer a obra onde Deus mandou você fazer, senão vai parar no fundo do navio, vai parar no fundo do mar, vai parar no fundo do mar. Aleluia. Eu sei que não é uma mensagem boa de ouvir. Eu sei que é muito melhor ouvir bênção, prosperidade. Eu sei que, como nós conversamos aqui hoje, pastor, eu sei que aí afora tem muitos massageando egos e reunindo multidões de pessoas que têm comichão nos ouvidos para ouvir aquilo que querem, mas nessa noite eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso é com Deus e com a palavra de Deus. O que eu quero nessa noite não é massagear o teu ego, o que eu quero não é que pessoa que tem comichão nos ouvidos
estamos na nossa zona de conforto, muitas vezes nós estamos estacionados, parados, mas nessa noite nós precisamos saber de uma coisa, como aqui foi cantado, e muitas vezes nós cantamos, mas não valorizamos, que nós somos fruto de uma igreja que não era uma igreja acomodada. A palavra do Senhor chegou até nós, porque lá no passado existia um povo, uma igreja destemida, cheia do Espírito Santo, que enfrentava açoite, que enfrentava prisões, que enfrentava fogueira, que enfrentava leões, mas não negava a sua fé, mas não retrocedia, mas não parava, mas não voltava atrás. Nem os leões paravam essa igreja. Hoje 1 grau a menos de temperatura já para a igreja. Hoje uma nuvem de chuva para a igreja. Hoje um resfriado para a igreja, irmãos. É hora de nós se colocar em pé na presença de Deus. Ai, que eu mando nosso e muitas vezes nós pregamos, nós falamos, nós ensinamos, nós dizemos, anunciamos aí, falamos da igreja primitiva, e eles fizeram isso, e eles fizeram aquilo, e nós somos fruto desses homens e mulheres destemidos. Mas e daqui, se Jesus não voltar daqui 100 anos, como é que vai estar esse mundo? Nós somos a herança de alguém que foi destemido, que tiveram coragem, intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Mas qual é a herança que nós estamos deixando para a geração futura? Será que nós estamos contribuindo para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus permaneça, para que o reino de Deus prevaleça? Ou nós estamos indo para Tarsis, fugindo da presença de Deus? Ou muitas vezes estacionados, parados, acomodados. Essa é uma noite de despertamento, é noite de se colocar em pé na presença de Deus, é noite de se colocar em pé na presença de Deus, é noite de ouvir a palavra de Deus que diz: chega de comodismo, chega de estar acomodado, chega de estar estacionado. É hora de colocar o dom que Deus entregou a ti para granjear, porque senão, quando o Senhor chegar, Ele vai requerer da nossa mão. Nós não podemos pegar aquilo que Deus entregou e enterrar. A Bíblia fala muito sobre isso. Nós precisamos granjear, nós precisamos multiplicar, nós precisamos acrescentar. Esta é não um pedido de Deus, mas é uma ordem que Deus nos deu, se colocar em pé nessa noite, como o Senhor falou para Ezequiel: filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. O Senhor fala para essa igreja, porque tem propósito com essa igreja, porque tem planos para essa igreja, não para que nós ficar aqui, com o passar do tempo vai minguando, mas para que nós seja uma igreja missionária, uma igreja ganhadora de almas, uma igreja não acomodada, mas uma igreja despertada, cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós achamos que somos cheios, nós achamos que estamos transbordando do Espírito Santo, mas alguém cheio do Espírito Santo
Espírito Santo, Ele nos comissiona. O Espírito Santo, Ele nos capacita não para nós ficar sentado, Ele capacita não para nós ficar parado, Ele nos capacita não para nós ficarmos estacionados, mas Ele nos capacita para que a obra seja feita, para que a palavra seja levada, para que as almas aprisionadas sejam alcançadas. Se coloque em pé, por favor. Essa é uma noite de despertamento. Levanta-te, 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 ouça a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Levanta-te, levanta-te, te coloca em pé na presença de Deus. Chega de estar parado, chega de estar estacionado, chega de ficar fazendo pouco caso, pondo empecilho e mais empecilho e mais empecilho. É hora de se colocar em pé, assumir a posição que Deus te entregou e destemidamente levar a palavra de Deus. Glória a Deus. É urgente que haja um despertamento. É urgente que haja um despertamento, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, como foi muito bem aqui dito pelo nosso pastor Isauro. Aquele dia vai ser como um ladrão de noite, e aquele que estiver acomodado, aquele que estiver adormecido, aquele que estiver parado, ele vai ser pego de surpresa. Só não é pego de surpresa aquele que está acordado, aquele que está vigilante, aquele que está em pé. Esse não é pego de surpresa, mas aquele que está parado, estacionado, dormindo o sono da ignorância, dormindo o sono da irresponsabilidade. Esse vai ser pego de surpresa, e aquele dia virá como um ladrão de noite. Não saia daqui, não saia daqui essa noite da mesma forma que entrou. Não saia daqui para se manter numa zona de conforto, se manter numa zona de conforto. Mas saia daqui determinado, destemido a fazer a obra de Deus. Chega de empecilho, chega de desculpa, chega de desculpa, chega de desculpa. O Senhor está falando desde ontem: chega de pôr empecilho e desculpa. É dia e tempo de nós nos colocarmos em pé, para que nós não venhamos ser pego de surpresa. E quando chegarmos diante de Deus, nós não vamos ter desculpa, porque diante de Deus não tem desculpa. Hoje nós vamos levando muitas vezes como dá, vamos levando, tapeando, mas se diante de Deus nós chegarmos e querer, Senhor, mas eu não sabia, o Senhor vai mostrar esse momento. E se eu me acomodar, o Senhor vai mostrar. O Senhor fala para mim assim: se eu me acomodar, pastor, o Senhor vai dizer: você pregou para não se acomodar, e você se acomodou. A palavra começa cortando por aqui. A palavra começa cortando por aqui. Não é tempo de estarmos acomodados, parados. Chega de desculpa. Mas eu não posso, não sei, não consigo. Não.
Nós somos só instrumento, só ferramenta. Se nós pegarmos esse microfone, Pastor Bira, colocar num pedestal e deixar aqui, ó, vai sair alguma coisa? Se nós chegarmos, pegar uma enxada, todo mundo aqui sabe o que é uma enxada, tem um mote lá por carpi, e soltar aquela enxada lá, vai sair serviço feito? A enxada, a capacidade, ela limpa o lote, mas tem alguém manejando a enxada. Nós somos essa enxada. Nós somos essa enxada. É o Senhor que maneja, é o Senhor que trabalha. Mas muitas vezes nós estamos lá encostados no canto, porque não nos disponibilizamos, porque não nos dedicamos a afiar. Irmãos, o Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo. Você que está aqui, o Senhor conta contigo. As almas estão perecendo, estão morrendo, estão aos montes sendo condenadas, e o Senhor conta contigo nesta noite. Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, venha ministrar a tua palavra, transmitindo, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar da tua igreja nesta noite. Eu quero humildemente, Senhor, te pedir neste momento, nos desperta, Senhor, desperta-nos, Senhor, aqui, tomemos sobre nossos ombros a nossa cruz, e sintamos o peso da responsabilidade que há sobre os nossos ombros, e o compromisso que temos, Senhor, de obedecer o teu mandado, de obedecer o ide, de obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor não pediu, mas que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Desperta a tua igreja, papai. Desperta a tua noiva. Nos desperta, Senhor, a que nos coloquemos em pé diante de ti, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, que eu peço nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, amanhã, 19 horas, o nosso curso teológico, todos que desejarem participar, são